pessoal, meu nome é Vander Verone, sou jornalista e editor do blog Café com Notícias e no videocast dessa semana nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro é sobre a espionagem dos Estados Unidos no Brasil e o segundo assunto, na parte de entretenimento, vamos falar da volta do jornal Aqui Agora no SBT. Bom, primeiro vamos falar da espionagem norte-americana no Brasil. Ela é um assunto que está sendo tratado de uma forma muito delicada entre os dois países, tanto pelo Brasil quanto os Estados Unidos. A Dilma se reuniu essa semana com alguns conselheiros políticos sobre essa questão da espionagem dos Estados Unidos aqui no Brasil. Foi uma denúncia que o Fantástico fez, falando que os Estados Unidos estão espionando a Dilma tanto no Planalto quanto na Petrobras. A presidente pediu que os Estados Unidos desse uma resposta sobre essa questão. Os Estados Unidos estão se esquivando um pouco, mas o que fica transparecendo é que eles estão se espionando, mas não querem se comprometer a ponto de criar uma crise diplomática. A Dilma ela vai se reunir essa semana com o chanceler Luiz Alberto Figueiredo para falar da viagem deles nos Estados Unidos, para cobrar essas explicações. As explicações não ficaram muito convincentes por conta dessa questão da espionagem, e a Dilma ela se reuniu de uma forma formal, né, com seus conselheiros políticos essa semana, e os interlocutores falam que ela decidiu cancelar a viagem dos Estados Unidos em outubro. O que não deixa de ser uma medida mostrando que ela está se posicionando, né, contra essa questão da espionagem, querendo cobrar dos Estados Unidos um posicionamento mais detalhado. Mas a Folha, neste domingo, o jornal Folha de São Paulo, trouxe duas reportagens que me chamaram muita atenção a respeito dessa questão da espionagem, revelando que existe uma colaboração entre CIA e Polícia Federal desde os anos 90, de uma forma informal, e de uma forma formal desde 2010, falando que tanto a CIA, né, que a polícia, digamos que a Polícia Federal dos Estados Unidos, né, na questão da espionagem, da questão da investigação, ela está fazendo uma colaboração com a Polícia Federal já de muito tempo. Fala que a CIA tem um escritório no prédio da Polícia Federal em Brasília, ela mantém outros escritórios, mas é uma reportagem que faz para a gente parar para pensar em dois motivos. O primeiro, essa cooperação entre CIA e Polícia Federal leva também a questão da espionagem, mostra que os Estados Unidos estão monitorando o Brasil há muito tempo. Então, por mais que os Estados Unidos seja parceiro comercial e parceiro político do Brasil em muitos aspectos, eu já acho que já passou da hora do Brasil se posicionar em relação a isso. Os Estados Unidos não é síndico do mundo e também não deve ficar espionando os outros países, porque a gente não sabe se esse fim é um fim político, se é um fim comercial, se é um fim empresarial. O que os Estados Unidos estão querendo com esse tipo de espionagem? Então, a presidente Dilma não indo nos Estados Unidos em outubro mostra uma questão de posicionamento contrário, mas eu ainda acho que o Brasil deve se posicionar de uma forma um pouco mais brusca em relação a toda essa questão. É ainda um desdobramento que vai demorar alguns meses. A diplomacia dos dois países estão querendo levar isso para um caminho mais informal da coisa, mas eu acho que a questão é muito mais séria. Eu acho sim que pode, dependendo do qual for o desdobramento desse assunto, pode acabar num desgaste diplomático entre os dois países. Por enquanto ainda não tem, mas já tem o que a gente fala informalmente de climão, né, entre os Estados Unidos e Brasil por conta dessa questão da espionagem. Agora vamos para o segundo assunto, que é a questão da parte do entretenimento. A gente vai falar da volta do jornal Aqui Agora no SBT. O Silvio Santos tirou a novela Carrossel do ar na semana passada, colocou uma propaganda um tanto estranha, né, da questão de por que ele está tirando Carrossel do ar e convidando a jornalista Neila Medeiros do SBT Brasília para ancorar o jornal. Alguns dos bastidores, né, alguns profissionais do SBT falam que ele teria escrito esse comunicado do próprio punho, falando que a Neila Medeiros é a única jornalista capaz de enfrentar no horário o Datena e o Marcelo Rezende dentro de um programa policial. Eu acho isso complicado ele fazer esse tipo de afirmação, porque apesar da Neila Medeiros ser uma excelente jornalista, ser muito querida lá em Brasília, agora está tendo a oportunidade de expandir sua carreira nacionalmente,
Eu vejo isso até com uma maldade de jogar a moça nos leões. Ela está sendo jogada nos leões, ainda mais na TV aberta, num horário que é super competitivo. A gente sabe que televisão não é só a figura do apresentador, existe uma pressão por trás de audiência, existe uma cobrança da produção, existe uma cobrança interna da emissora para que o programa dê certo. E fica também a impressão de que se o jornal não der audiência ou ele não for, é, não conseguir alavancar o horário, ele pode sair do ar a qualquer momento. Traz também à tona a questão do SBT ter a que a gente brincou durante anos, né? A imprensa, os blogueiros, falando da grade voadora do SBT. O Silvio Santos parece que está retomando com isso. Tira Casos de Família do ar, põe à noite, tira o programa, cancela Carrossel, põe o Aqui Agora. Se o Aqui Agora não der certo, qual que vai ser a outra arma secreta? Vai colocar Chaves no lugar? Então é uma questão que está faltando no SBT, acho que se chama planejamento. De fazer realmente ver o que realmente pode dar certo, fazer um planejamento da programação. Pelo que a gente está vendo ultimamente na televisão aberta, que está sendo uma televisão feita por ego de apresentador, ego de diretor, ego de dono de emissora, e nunca uma TV voltada para o que o público quer. Eu tô, enquanto que a gente está conversando aqui, eu lembrei de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que até repercutiu na sessão Café em Links, publicada no sábado no Café com Notícias, falando justamente da percepção que o telespectador e que o público brasileiro tem da televisão. Que é uma televisão arrogante e que a televisão ainda é o veículo mais visto por falta de opção. Isso mostra que ainda existe uma demanda, né, uma grande parcela do público que ainda não descobriu a internet ou ainda não se vê representado em outros meios de comunicação e que por enquanto se encontra só na TV como única forma de se ter informação, de se obter entretenimento. A partir do momento que as pessoas começam a ter mais recursos financeiros para disponibilizar de uma internet, uma TV paga, assinatura de revista, assinatura de jornal, e começar a frequentar outros veículos de comunicação, a TV aberta vai se distanciando cada vez mais da preferência do telespectador. E ainda dentro desse contexto dessa pesquisa, mostra que a TV aberta já não é o canal principal do público A e o público AB, na questão de busca de entretenimento, na busca de informação. Então acho que já passou da hora da TV aberta, né? Não só do SBT, mas de todas as emissoras abertas, começar a prestar mais atenção no público e começar a prestar mais atenção que ela não é mais o veículo principal de preferência do telespectador. Esse tipo de mudança na grade, tira uma coisa, coloca outra, não deu certo, substitui, reprisa, já está passando da hora e acho que é um desrespeito para quem está assistindo e um desrespeito para os profissionais que estão lá trabalhando. Então é hora da TV aberta se reavaliar e se reposicionar no mercado. Bom, esse foi o videocast dessa semana e eu espero que vocês visitem o blog Café com Notícias no www.cafécomnoticias.com. Um forte abraço, boa semana para vocês.